Próxima dica, vamos lá. Pessoal, sempre que possível, utilize ou busque licitações que estão dentro do seu capital de giro, né? E não necessariamente às vezes será uma licitação, pode ser uma dispensa, não tem problema nenhum. Por que eu falo isso? Às vezes o pessoal está começando agora e fica naquela esperança de que vai acertar aquela licitação milionária logo de cara. E eu não estou falando que isso não pode acontecer, isso pode acontecer e eu já vi acontecer algumas vezes. Só que eu entendo também que não é a regra. E aí você fica contando com isso, você acaba se frustrando. Licitação, ela é um jogo de constância. Então você vai participando, vai se familiarizando, vai vendo onde você está errando, o que você pode ajustar, e aí você ganha uma licitação baixa, uma licitação maior. Então procure aquelas licitações que estão dentro da sua realidade. Eu sei que você tem um sonho, todo mundo quer acertar uma licitação milionária logo de cara, e eu também quis isso durante muito tempo. Só que hoje eu entendo que melhor do que você ter uma licitação boa é você ter várias menores, mas que são boas também, não tão grande quanto aquela, e elas vão fazendo com que você fique rodando a sua empresa, e justamente por ser muitas licitações, elas não vencem no mesmo dia, então você tem contrato constante. Agora, quando você tem uma licitação só que é muito grande, você acaba que fica dependendo daquela. Quando aquela ata vence, sua empresa diminui o fluxo, né, do capital, ali, o fluxo de giro, o de pedidos, tudo drasticamente, porque você perdeu aquela licitação milionária que você acertou. Além do que, existem as dificuldades de você ganhar uma licitação dessa, porque ela chama a atenção de muita gente. Principalmente para você que está começando, talvez você não tenha ali o perfil ou toda a expertise em questões de logística, de fornecedor, de produto, para acertar logo de cara uma licitação dessa. Pode ser que sim, mas a chance é um pouquinho menor, né? Para pensar. Você está começando agora. Tem pessoas que já trabalham com licitação há 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu já trabalho na consultoria só, pelo menos aqui, do lado do fornecedor, há pelo menos vai fazer 6 anos, eu acho agora, 6 ou 7 anos. Então, a gente já tem um pouco mais de expertise nisso. De licitação, de modo geral, eu trabalho desde 2009, 10, mas só do lado do fornecedor. E tem gente que trabalha mais tempo que eu. Não é incomum, inclusive, você encontrar. Então, acaba sendo um pouco ingênuo você achar que você vai chegar agora e que vai ganhar desse cara logo de cara na primeira licitação sem nem ter testado algumas coisas. Pode ser que aconteça, mas a chance é difícil. Então, busque licitações menores para você começar a se familiarizar com essa nova rotina, com esse novo mercado que tem suas dificuldades, tem suas peculiaridades. Então, sempre que puder, tente fazer essas licitações menores, porque não chamem a atenção de pessoas que têm ali uma grande expertise, beleza? Nada contra, pode participar daquela também, inclusive eu recomendo que você participe, mas sem grandes esperanças, porque para você não se frustrar, tá? A licitação ela acaba sendo um jogo de paciência e você geralmente consegue ter resultados duradouros a longo prazo, tá? No curto, médio prazo, você ganha uma, perde outra, mas se você não se frustra, se você está preparado para aquilo, é a constância, você participa, se a cada 10 você ganhar uma, tá ótimo. Você imagina que você participe de 10 por semana, você ganha 4 licitações por mês, não tá bom? 4 licitações por mês dá mais ou menos aí umas 48 por ano, tá ótimo. Vai ter mês que você vai ganhar um pouco mais, tem mês que você vai ganhar um pouco menos, mas tá tranquilo. Então dá para participar de 2 licitações por dia, claro, dependendo do segmento que você vende. Ganhando uma, tá beleza, não se frustre pelas outras 9 que você perdeu, tá bom? Vamos lá. Outra dica que eu quero dar para vocês aqui, dica número 3, né? Sempre que você tiver condições, eu sei que para quem está começando agora, isso não é tão viável. Algumas pessoas têm um capital muito restrito e qualquer dinheiro que você invista com alguma coisa vai impactar depois ali no seu orçamento. Eu entendo. Mas se você tiver condições, cogite a hipótese de ter algum sistema, principalmente de aviso de licitação. Por quê? O de aviso. Eu acho que o de aviso é tão importante. A primeira coisa que você tem que saber são as oportunidades que estão acontecendo. Diante dessas oportunidades, você cria uma estratégia. Olha, vai ter uma licitação na plataforma X, na plataforma Y, na plataforma X é paga, a Y não é, aquela quantidade é maior, essa aqui é menor. O mais importante primeiro é você saber do que está acontecendo. Depois que você souber das licitações que vai acontecer, você escolhe qual que você vai participar, qual que você vai dar um foco maior. Se você precisar mais para frente de um outro sistema para auxiliar na fase de lances, no monitoramento, tudo bem. Mas eu acho que de modo de começo, a primeira coisa que você precisa ter é alguma ferramenta que te mostre quais são as licitações disponíveis. E, volto a dizer, não só no Comprasnet.
O Comprasnet tem muita licitação, né? Mas não é o único local, existem vários, tá? Então, se eu fosse recomendar um sistema de começo, que tenha um de aviso de licitação. Lembrando que ele não é obrigatório, dá para você começar sem sistema. No começo mesmo a Magna não tinha sistema, tá? A gente fazia essa busca manual, a gente chamava na unha, né? Pô, na mão mesmo, e tá tudo bem. Dá mais trabalho. Com o tempo, você vai ver que você vai precisar desse tempo que você gasta fazendo isso para fazer outras coisas. Aí você paga por isso, né? Mas se você não já tiver condições de começar fazendo isso, não tem problema. Mas dá para fazer na mão também, beleza? É que você vai entender mais para frente, e isso, quando eu era menor ou quando eu era mais novo, não que eu seja velho hoje, eu entendi com o tempo aquela expressão de que tempo é dinheiro. E de fato, tempo é dinheiro, galera. E talvez hoje você não tenha muita noção disso, mas para pensar que se você hoje fica o dia inteiro, faz de conta que metade do seu dia é procurando licitação e a outra metade é você carregando caixa para abastecer o caminhão para entregar algumas que você já ganhou. E qual que é o tempo que você está destinando para plantar, para crescer a sua empresa? Você está correndo à volta do rabo. Vai chegar um dia que você não vai ter mais licitação para ganhar, porque você não está participando de novas e você não está desenvolvendo mais nada. O seu tempo é procurar licitação e colocar a caixa no caminhão. Então, esse tempo, ele é dinheiro para você. Você rende muito mais para a sua empresa em outras funções. Seja desenvolvendo novos fornecedores, estudando o mercado, correndo atrás de alguma legislação que vai te melhorar lá na frente alguma participação. Então, quando você entende que a sua função como dono da empresa, por muitas vezes no começo vai ser isso, fazer tanto o operacional quanto o estratégico. Mas a médio prazo, programe-se para sair um pouco do operacional, porque o seu trabalho, o seu horário, o seu tempo de trabalho rende mais numa questão estratégica. Contrata alguém para fazer alguma coisa mais operacional e nada contra essa pessoa, tá? É porque são momentos diferentes. Porque você que tem que pensar na estratégia da sua empresa. Não adianta deixar isso na mão de outras pessoas, porque não vai acontecer. Ninguém gosta tanto da sua empresa quanto você. Ninguém quer o bem da sua empresa tanto quanto você. Pode ser que as pessoas que trabalham com você queiram o bem da sua empresa, mas não tanto quanto você. E se quiser tanto quanto, ou até mesmo mais que você, talvez tenha alguma coisa errada contigo. Ou talvez mereça essa pessoa ser seu sócio. Beleza? Vamos lá. Próxima dica que eu vou dar para vocês, tá? Sempre antes de participar, essa também parece óbvia. Então, é uma meia dica, porque parece óbvio, para muita gente até é. Mas tem pessoas que não seguem isso. Leia o edital. Tire um tempinho para ler o edital, principalmente a você que está começando. Eu não vou ser, como é que eu posso dizer aqui? Eu não vou mentir para vocês aqui em falar que hoje eu leio todos os editais de cabo a rabo que eu vou participar. Não leio, tá? Se você encontrar alguém que participa desse mercado há mais de 4, 5 anos e falar que ainda lê todos os editais do começo ao fim, desconfie. Eu desconfiaria. Por quê? Tem muita coisa do edital que eu já sei que é copia e cola, mas eu já sei, porque eu já li muito edital. Então hoje eu vou mais em algumas coisas específicas, né? Eu leio alguns pontos que para mim é o que vai me ajudar na minha estratégia, tá? E aí tem vários pontos, não dá para falar todos, vou falar alguns aqui. Claro, o termo de referência é bem óbvio, da formulação dos lances, eu dou sempre uma olhada, se tiver minuta de contrato, quais são as cláusulas daquele contrato referente à garantia, né? Às vezes tem garantia que precisa ser feita, quais são as condições para se tem amostra, se tem alguma documentação que tem que apresentar no momento da entrega. Então, tem alguns pontos que para mim hoje é interessante ler para montar a minha estratégia. Quais são os locais de entrega, isso é interessante. Tudo isso vai estar no TR, tá? Mas tem coisa até mesmo no edital, da formulação dos lances, justificativa da contratação, isso aí para mim é muito importante. Para você pode não ser. Então, mas são alguns pontos que me interessam hoje. Eu não vou ler todos. Por exemplo, da questão do pagamento, eu acho interessante você ler. Só que eu já sei como é que funciona. E isso não é uma peculiaridade do edital, é uma peculiaridade da lei. A lei obriga que seja daquela maneira, então todos os editais vão estar muito parecidos. Pode ser que mude um termo ou outro, mas na essência é a mesma, porque ele está seguindo o que a lei prevê. Então naquele caso para mim não vai mudar muito, tá? Então são essas dicas que eu quero dar para você. Tá começando? Tira um tempinho e leia o edital do começo ao fim e vai anotando. E leia com o intuito de entender o que está acontecendo. Não é ler por ler, tá, galera? Ler por ler, o que você entendeu? Não entendi nada, pula. Aí não adiantou ler nada.
Então, leia, ilumine o que você está achando importante, ou você marque o que você não entendeu para depois ler de novo. Se for o caso, se você tiver uma mentoria, né, algum treinamento, perguntar aquilo para o seu instrutor ali, porque isso vai te ajudar a entender como é que funciona. Então, essas coisas, principalmente no começo, para quem está começando, ela é muito importante. E muita gente dá uma negligenciada nisso. Por quê? Acha que só basta ler a descrição do item e ver o valor de referência. O resto eu me viro depois. Esse eu me viro depois, pessoal, é a diferença do cara que tem sucesso nas licitações, daquele que ganha na fase de lance e perde depois. Ou daquele que ganha na licitação, ganha na habilitação, né, na fase de lance, na habilitação, e no final fica reclamando que tem um mau contrato, que o órgão público não paga, ou que não pede tudo. Então, quando você não entende, não tira um tempinho para estudar a licitação, né? E a licitação não se baseia também só no edital, mas eu não quero nem me alongar nisso, tem outras coisas que você pode analisar, acaba que você ou não ganha, ou se ganha, às vezes pode ser que feche um mau contrato, beleza? Então, dicasinha rápida para vocês aqui, parece óbvio, né, a questão de ler um edital, mas não é só ler o edital, é entender ou saber o que você está buscando nessa leitura. O que você está buscando lá? Você tem que saber, olha, eu preciso pelo menos entender se tem participante, se não tem, se é SRP, se não é, se tem participantes, locais de entrega, documentação que eu tenho que apresentar na licitação, depois da licitação, no momento da contratação, se tem alguma coisa que eu preciso apresentar, se tem garantia, se não tem, se tem amostra, são coisas que você precisa saber, tá? Mas tem outras também, beleza?